Quarto item, cara, aí é o seguinte, mano, aí eu vou te falar que até eu sofro com isso, né? Me autoavaliando aqui, né? Essa é uma das dificuldades que eu tenho, né? Que não é fácil, que é garantir uma boa comunicação. Né? Tem gente que se comunica muito bem, né? Explica muito bem, consegue. Né? Eu tenho uma comunicação que às vezes é muito resumida, muito curta, tal. Né? Então, comunicação para mim sempre é um desafio muito grande. Né? E, cara, como é que a gente vai resolver esse problema de comunicação? Como é que a gente melhora esse problema de comunicação? Eu vejo duas ações muito importantes. Né? Primeiro, procure deixar muito claro o que é, o que pode e o que deve ser feito, né? E o que não é, o que não pode e o que não deve ser feito, entendeu? Porque o ser humano, ele é criativo, né, cara? Então, se você fala assim, para ser feito isso, né, o cara já pensa, mas se eu fizer assim, mas se eu fizer assado, mas se eu fizer, né? E aí, cara, as coisas realmente não costumam sair muito bem nesse processo de equipe aqui. Eu estou falando de uma maneira genérica aqui, mas eu acho que vocês devem estar entendendo o que eu estou falando, né? E aí, tá? Como é que a gente resolveu aqui muitos problemas de comunicação que a gente tinha, né? A gente manualizou tudo, né? Tudo aqui na Contele hoje tem playbook, tem um manual de como fazer. E ainda assim, de vez em quando, né? De vez em quando, a minha equipe aqui ainda consegue arrumar um jeito novo de fazer as coisas aqui, que a gente fala, pô, mas de onde tu tirou isso? Isso está no manual? Aí a gente pega o cara no pulo do gato, né? Isso está no manual, né? Isso está aqui nos treinamentos, está no playbook. Quando é que está isso? Onde é que você viu isso? Por que você fez assim e tal, né? E a gente vai meio que, não no sentido de punir, não é isso, né? No sentido da gente poder realmente deixar um playbook atualizado, né? Deixar realmente um manual atualizado. Então, para mim, né, funcionou aqui, né, para a empresa como um todo, funcionou muito bem, né? Então, hoje a própria equipe alimenta, né? Alimenta aí os líderes da nossa equipe que alimentam os playbooks, né? Então, quando aparece alguma coisa que não estava previsto aqui, a gente vai, costura, monta, né? Então, regras claras para todo mundo facilita bastante a comunicação, né? E, evidentemente, que as regras, né, são uma espécie de... não entenda pelo lado espiritual, mas seria a Bíblia do líder, né? Então, assim, as regras do jogo, o líder tem que conhecer muito bem, né? Entendeu? Então, tendo tudo manualizado, tudo muito escrito, tá? Fica muito mais fácil de você exercer a liderança e exercer a comunicação, tá certo? E próximo item, né? Não menos importante aqui, tá? Uma sequência de coisas que você tem que sempre cuidar muito bem, né? Que é selecionar bem o time, tá? E aí, cara, você não precisa ser um profissional de RH, tá? Necessariamente, mas você tem que ter algumas habilidades, né? Principalmente aquelas que envolvem a cultura da empresa. Então você tem que saber muito bem o perfil do camarada que vai dar certo na sua equipe e aquele que não vai, entendeu? Né? Porque, cara, você já tem uma equipe hoje, ela rende muito bem, né? A empresa tem lá uma cultura, tem seus valores lá que ela realmente atua no dia a dia ali, muitas vezes você não percebe, mas são valores importantes. Entra uma pessoa que não concorda com aqueles valores ou demonstra realmente que não está realmente conectado com esse tipo de coisa, não tem o perfil, e aí você, por pressa, bota para dentro do time, cara, pressa totalmente inimiga da perfeição. O processo seletivo não se faz com pressa, né? Se faz realmente com muito cuidado, tá? E também, né, o processo seletivo não termina quando o cara entra para dentro, né? Ou a pessoa, eu tô falando cara, pode ser ela também, tá? Ele começa, né? Você fez ali uma seleção, uma triagem, e você tem que aproveitar ao máximo ali o período de experiência para ter realmente ali uma certeza que aqueles pontos do processo seletivo realmente funcionaram, estão de acordo e tal. E aí, a partir desses 30 ou 60 ou 90 dias, né, o profissional, 90 dias principalmente, o profissional tem que estar realmente integrado, você com a certeza que fez uma boa seleção e ele também com a certeza que entrou numa empresa que está fazendo sentido para ele também. Né? E aí as coisas funcionam muito bem, tá certo? Então, pô, selecionou o time? Legal, cara. Então você tem mais um gatilho aí, né? Mais um gatilho aí, que é com o passar do tempo, isso não é natural, né? Você conhecer bem a equipe, né? Conhecer bem o seu time, se importar em conhecer o seu time. Né? Por que o cara acorda todo dia de manhã, né? O que ele quer para o futuro dele? Né? Quais são os anseios que ele tem hoje? Se a empresa que ele está, o trabalho que ele exerce, ele vai conseguir ali parcial, total, né, a sua realização? Né? A sua liderança vai conseguir conectar esses anseios dele realmente com os anseios da empresa e fazer com que as coisas funcionem? Né? Então, quando você conhece bem, né, o seu colaborador, você começa realmente a ter um pouco mais de facilidade no manuseio da coisa, né? Agora, quando você não conhece, só está preocupado ali com a meta, com a empresa, etc., passa o trem por cima de tudo isso.
ignora esse processo e tal, e vamos que vamos, o ser humano não responde, né? O ser humano não responde. A gente é egoísta por natureza. A gente pensa nos nossos objetivos primeiro, tá? Isso não pode ser um problema. Você não pode encarar isso como uma objeção, né? Isso é humano, né? E o líder ele tem que ter maturidade, né, e consciência que é esse o trabalho dele, né? De buscar esse tipo de coisa e conectar isso também dentro dos objetivos da empresa. Por quê? Porque aí entra no próximo passo, né? Que é a motivação que você vai conseguir tirar do colaborador, né? A motivação não é você que queria, tá? Você só guia esse processo, né? Você tem que buscar essa motivação dentro do cara, né? Por que ele acorda de manhã, né? Essas coisas que a gente conversou, né? Todo mundo tem um motivo para acordar cedo e trabalhar, né? Entendeu? Todo mundo tem uma razão principal de fazer isso, né? Essa razão não pode ser única e exclusivamente o salário, a remuneração, né? Normalmente ela é uma busca da remuneração para alguma coisa. Então, esse para alguma coisa, se você conhecer, né, você automaticamente ali começa a trabalhar melhor, né? A questão da motivação do colaborador, de mantê-lo realmente motivado. É ele que fica motivado, né? Não é você que faz ele ficar motivado, tá? É você que tem que buscar e ativar esse gatilho nele toda hora, né? Então, assim, para mim, motivação, cara, ela funciona, né, de duas etapas, né, cara? Assim, a estimulação, né? Aquela coisa assim, de você procurar isso no colaborador. Tá? Uma parte, tá? É a remuneração, tá? Não vamos ser hipócrita, demagogo, ficar fazendo, não é altruísmo isso aqui, né? Não é ONG sua empresa. A sua empresa tem um objetivo, o colaborador também tem o dele. Né? Então você precisa ter entendimento muito claro sobre isso, né? E os elogios também, tá certo? Então, a combinação do elogio genuíno, tá? Um reforço positivo, né? O R mais lá, né? Aquela coisa assim de você sempre olhar, né? E ter assim um primeiro elogio ali, um primeiro reconhecimento, né? Antes de até mesmo de fazer uma crítica, tá? E a remuneração, né? Realmente dentro das expectativas, dos sonhos e desejos do colaborador, cara. Normalmente você nessa condição você vai ter um cara motivado para trabalhar, né? Então, a atenção nesses detalhes realmente fazem muito a diferença. Tá? Você conhecer isso, tá? Estar dentro dos anseios do cara, né? Não é você que tem que ficar empurrando o cara o tempo todo. Existe cobrança também, mas não é. Se a cobrança ela é toda hora, tudo muito intenso, só funciona se você ficar apertando, é porque essas coisas passaram batido nesse processo de liderança, entendeu? E aí, cara, você não está conseguindo tirar isso do colaborador, né? Está tendo que ser na mata, está tendo que ser no forte, mas é um processo mais desgastante, tá bom?